Graça e paz, irmãos. Amém. Bom dia. Vamos abrir no livro de Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 15. Ageu capítulo 1, verso 7 ao verso 15, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos nos apresentar diante de Ti nesse momento, Senhor, e Te rogar que o Senhor esteja, através do Teu Espírito Santo, a ministrar a Tua palavra aos nossos corações. Abre, Senhor, os nossos corações, os nossos ouvidos e as nossas mentes para compreender aquilo que Tu comunicaste em Tua santa palavra. Senhor, que tudo aquilo que, Senhor, que venhamos a aprender nesta manhã venha transformar a nossa vida, venha transformar a maneira como nos relacionamos contigo, venha nos conduzir, Senhor, para mais perto de Ti. Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados e as nossas iniquidades e nos revela, Senhor, a Tua palavra nesse momento. Nos ajuda, Senhor, e aplica a Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Na semana passada, nós começamos a ver a análise do texto do capítulo 1 de Ageu. E nós estudamos desde o verso 1 até o verso 6. Nós dividimos o livro de Ageu, e essa primeira parte que nós estamos estudando aqui no capítulo 1 é um chamado para reconstruir o templo, que vai do verso 1 até o verso 15. E esse capítulo 1, ele pode ser subdividido em 3 partes. A primeira parte foi o que nós vimos semana passada, onde nós estudamos do verso 1 até o verso 6 e nós vimos o diagnóstico que o próprio Deus faz da situação do povo, onde Deus mostra que o templo, a reconstrução do templo após a volta do cativeiro, estava parado por uma falta de comprometimento do povo para com o próprio Deus, certo? Então, nós vimos que o povo estava dando desculpas para não construir o templo, certo? Eles ficavam dizendo que ainda não havia chegado o tempo, que não era a hora ainda. Só que ao mesmo tempo que eles diziam isso,
eles estavam correndo através de seus próprios interesses, construindo as suas casas, que para os padrões da época eram casas de luxo. E nós vimos que Deus, ele chama o povo para uma consideração profunda no verso 5 a respeito do passado deles. O que eles haviam passado por causa da desobediência no cativeiro da Babilônia e o que eles estavam passando recentemente com períodos de infertilidade, ou seja, eles semeavam muito e colhiam pouco, eles não tinham comida o suficiente, não tinham água o suficiente, as vestes não esquentavam da forma como deveriam. E tudo isso porque eles estavam deixando a casa de Deus ao léu, parada, enquanto eles corriam por suas próprias causas. Certo? Então, diante disso, esse foi o diagnóstico que o próprio Deus fez do povo, dos versos 1 até o verso 6. E do verso 7 até o verso 11, Deus vai dizer o que o povo deve fazer e vai dizer também a causa por trás disso tudo. Por que o povo estava enfrentando tanta dificuldade? Por que o povo estava enfrentando tanto problema? Certo? Então, no verso 7, a gente lê que o Senhor fala novamente para o povo considerar o passado deles. Então, mais uma vez, Deus está dizendo: pensem profundamente, meditem acerca da experiência passada de vocês. O que aconteceu no cativeiro? O que está acontecendo com vocês? Ele está chamando o povo novamente a considerar a sua realidade, a considerar o que eles estão vivendo e o passado deles. E após fazer isso, Deus diz o que eles devem fazer. Deus dá um mandamento, Deus diz: subam ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa. Isso é o que o povo deve fazer. Subir ao monte, trazer a madeira e edificar a casa. E aqui a gente pode se perguntar, por que Deus não menciona pedras? Por que Deus só menciona madeira? A gente sabe que para fazer uma construção nós precisamos de pedra, nós precisamos de uma espécie de ligante, um cimento, né? Mas Deus só diz: subam ao monte, tragam madeira e edifiquem a casa. E os comentaristas, eles constroem 3 possibilidades de por que Deus só menciona as madeiras. A primeira possibilidade é que poderia ter abundância de pedras devido à destruição. O templo tinha sido destruído cerca de 70 anos antes, então poderia ser que pedra não seria o problema, já que o templo estava em ruínas, então as pedras ficariam ali. Isso era a primeira possibilidade de Deus não mencionar as pedras, para o povo não pegar as pedras. A segunda possibilidade seria que Deus estivesse fazendo ironia, no sentido de que vocês têm madeira para construir as suas casas. Vocês souberam pegar madeira para construir suas casas com teto de cedro. Então é como se Deus estivesse dizendo: então agora subam ao monte e peguem madeira para construir a minha casa. Então pode ser que Deus esteja fazendo um paralelo com o que eles tinham feito. A atitude que eles tinham tido de pegar a madeira para construir suas próprias casas, e agora Deus está dizendo para eles irem e pegar a madeira para construir a casa de Deus. E a terceira possibilidade é uma exortação. Vocês lembram que na semana passada nós comentamos, mediante o texto de Esdras, que o povo provavelmente poderia ter pego a madeira que compraram, o cedro do Líbano que compraram para reconstruir o templo. Eles poderiam ter pego essa madeira e usado para construir suas próprias casas, os tetos de cedro das casas apaineladas. Então, o fato de Deus mencionar somente a madeira, pode ser que Deus estivesse dizendo para eles fazerem uma espécie de ressarcimento. Já que eles pegaram a madeira que era para construir o templo, é como se Deus estivesse dizendo: agora subam aos montes vocês mesmos e tragam a madeira para construir a minha casa. É como se Deus estivesse dizendo: devolvam a madeira que vocês pegaram da minha casa para construir as suas. Então,
Então a gente tem essas três possibilidades de por que Deus não mencionou as pedras. E o que é que essas três possibilidades têm em comum? Deus estava falando diretamente sobre o pecado do povo. Porque o povo tinha tido disposição para pegar a madeira e construir suas casas. Então Deus está dizendo, agora subam ao monte, tenham disposição e vão pegar a madeira para construir a minha casa. Então isso é o que o povo deve fazer, isso é a atitude que eles devem ter. Eles foram velozes, eles foram rápidos em pegar a madeira, que era para o templo, ou então em pegar madeira para a sua própria casa. Então agora eles têm que ser velozes ainda mais para pegar madeira para construir a casa de Deus, que é o templo. Certo? E Deus diz que o propósito disso é que Ele se agradará e será glorificado nesta casa. Qual a finalidade de reconstruir o templo? A gente mencionou, a gente falou sobre isso na semana passada. O templo representava a presença de Deus no meio do povo. O templo era o local onde todo o povo se reunia para adorar a Deus. Então, quando Deus diz para eles subirem ao monte e pegar a madeira para reconstruir o templo, Deus diz que se agradará e será glorificado nesta casa. Então, o primeiro motivo, o primeiro propósito que eles têm para fazer isso é que Deus irá ter prazer nisso. Deus irá se agradar. E o verbo que Deus usa aqui, esse significado de agradar, era a mesma palavra que Deus usou para, que a gente tem na lei, para fazer menção aos sacrifícios que Deus aceita. Vamos abrir em Salmos, livro dos Salmos, capítulo 51. Livro dos Salmos, capítulo 51, versículo 19. Salmos 51, verso 19, diz assim: Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Essa palavra no início do versículo 19 que diz, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, é a mesma palavra que Deus usa lá em Ageu para dizer que Ele se agradará da casa, Ele terá prazer na casa que os israelitas construíram. E isso tem um impacto muito importante para aquela época. Por quê? Um dos motivos principais que o povo usou para parar a obra foi que aquele templo não se comparava com o templo que Salomão havia construído. Não tinha todo o esplendor, não tinha toda a glória material que o templo de Salomão tinha. Então, eles olhavam para o templo que tinha sido lançado os alicerces e assim, a glória de Israel se foi, porque esse templo nunca será igual ao primeiro. Só que Deus está dizendo que desse segundo templo, Ele se agradará. Ele terá prazer no fato do povo reconstruir o templo que havia sido destruído. Então, isso tem uma conotação e aplicação para aquele povo muito importante. Ele está dizendo, vocês acham que eu fui embora porque o templo é menor? Vocês acham que eu fui embora porque a riqueza material do templo não é a mesma? Mas eu me agradarei de vocês construírem. Então, é como se Deus estivesse dizendo, o que me dá prazer, o que me agrada, é um coração que busca me glorificar, é um coração que busca, que tem a preocupação, assim como Davi teve, em construir uma casa para Deus, em construir um local em que o povo pudesse congregar junto para adorar a Deus. Então Deus está dizendo, não é vocês que têm a métrica do meu agrado. Vocês pensam que eu não vou me agradar desse templo porque ele é menor, ou porque ele não é como o templo de Salomão. Mas eu estou dizendo, eu me agradarei, porque a atitude de reconstruir o templo, como a gente já bem falou,
denota que o povo estava preocupado com a presença de Deus, que eles queriam cultuar a Deus, que eles queriam estar na presença de Deus. Então, por isso Deus irá se agradar dessa atitude deles. Amém. Amém. O irmão Brino falou sobre a questão do se agradar de Deus, né? De que Deus estava preocupado com a intenção do coração do povo. Deus estava buscando que o povo demonstrasse essa intenção de se relacionar com Ele. Embora não fosse um templo suntuoso, não fosse um templo glorioso às vistas, materialmente, mas Deus estava preocupado que o povo tivesse a intenção, o desejo de buscá-lo. O irmão Joaquim fez um paralelo entre o fato de Deus não mencionar as pedras, né, de falar sobre as madeiras, e como isso está relacionado com o âmbito espiritual da identificação do homem na Bíblia, né, na construção. Então, o primeiro propósito é que Deus se agradará disso. Deus se agradará, Deus terá prazer em o povo tomar essa atitude e construir o templo. E o segundo propósito é que Deus será glorificado, Deus será honrado por essa atitude. Então, Deus ele se agradará dessa atitude do povo e Deus será glorificado por causa disso. A reconstrução do templo irá trazer glória para Deus, irá trazer louvor para Deus. Por quê? Porque o templo, ele trazia essa, como a gente falou semana passada, essa ideia de Deus habitando no meio do povo, só que o templo também, desde o seu início lá no tabernáculo, o templo também servia para mostrar que Deus era diferente do povo. A riqueza com que o tabernáculo foi construído, nós falamos isso na semana passada, enquanto o povo ainda estava no deserto, a riqueza de detalhes, toda a riqueza material do tabernáculo foi elaborada por Deus, foi designada por Deus para mostrar que por mais que Deus estivesse no meio deles, estivesse com eles, Deus era diferente deles. Deus era mais glorioso, Deus era santo, Deus era separado do povo, era distinto. Então, a reconstrução do templo, além de trazer prazer e agradar a Deus, a reconstrução do templo também traria glória, porque faria com que o nome de Deus fosse glorificado, fosse honrado, fosse louvado por aquele povo. Então, mais uma vez nós percebemos isso,
Deus faz para o louvor da sua glória. Deus não faz nada para conquistar o coração do homem, como muitos dizem por aí, como se o ser humano fosse, Deus fizesse tudo pelo ser humano. O objetivo principal de Deus é ser glorificado. O objetivo principal de Deus é ser louvado. Então ele está dizendo que a reconstrução do templo também trará glória para ele, porque esse é o objetivo dele em todas as coisas. O objetivo de Deus em criar todas as coisas foi que todas as coisas rendessem glória para ele. Não porque ele precisava, não porque ele sentisse essa necessidade, mas porque ele quis. Esse é o princípio é a finalidade de todas as coisas. É louvar a Deus, é glorificar a Deus. Então Deus está dizendo: o templo, a reconstrução vai me agradar, eu terei prazer nisso, e eu também serei honrado, eu também serei glorificado nisso. Então, embora essa reconstrução ela apareça como, eu vou usar essa expressão porque alguns comentaristas a utilizam, ela apareça como uma espécie de remédio, entre aspas, para a situação do povo, a reconstrução ela vai muito além disso. A reconstrução ela vai além de uma simples uma correção, algo que o povo precisava fazer para afastar as maldições ou afastar o tempo difícil. A reconstrução ela tinha a ver, em última instância, com o prazer e a glória de Deus, porque o povo estava passando, a gente viu isso. O povo estava passando por dificuldade porque eles estavam negligenciando a reconstrução do templo. Eles estavam negligenciando o seu relacionamento para com Deus. Então, quando Deus diz: subam ao monte, tragam madeira e reconstruam minha casa, o povo poderia pensar: vamos fazer isso para que agora, se a gente reconstruir o templo, Deus vai fazer o quê? Ele vai abençoar a gente. Então a colheita vai passar a ser boa, a comida vai ser suficiente, vai ter um remendo lá no saquitel furado, usando a linguagem que nós temos no versículo 6. Só que vai muito mais além disso. O objetivo final da reconstrução não era um simples reparo para que a situação do povo melhorasse, ficasse boa externamente, mas a reconstrução tem o objetivo de dar prazer, de agradar, de glorificar a Deus. Esse era o objetivo. Era por isso que Deus estava exortando eles a reconstruírem o templo, porque Deus se agradará, Deus será glorificado nessa casa. E isso também mostra um agravante do pecado do povo, porque agora nós entendemos a questão do pecado profundo do povo, porque a atitude deles de não querer reconstruir, além de mostrava essa falta de interesse para com Deus, essa falta de dedicação para Deus, mas também mostravam outra coisa: eles não estavam buscando agradar a Deus, como o irmão Brinho falou. No íntimo deles, eles não estavam buscando glorificar a Deus. Por isso que o templo estava parado, por isso que a obra estava lá entregue às ruínas, porque o povo não estava buscando glorificar a Deus. E esse é o pecado: é fazer qualquer coisa que não seja para a glória de Deus, é não buscar a glória de Deus. Então, aqui nós vemos de fato a raiz do problema. Em última instância, o pecado do povo era esse: eles não estavam buscando agradar a Deus. Por isso que o templo, e isso se refletia externamente na falta de ações, na falta de disposição para reconstruir o templo. Amém? Então, no versículo 9, Deus vai aprofundar ainda mais sobre essa questão do motivo de toda essa situação. Deus diz: vocês esperaram muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. A época, a gente viu que Ageu está profetizando no final de agosto, aproximadamente, certo? No final de agosto. E no final de agosto, até a metade de setembro, era a parte final da colheita do povo de Israel. Eles passavam aproximadamente do final de maio, ou então final de abril, se não me engano,
até a metade de setembro, final de agosto, metade de setembro, nessa parte de colheita. Então, Deus disse que eles esperaram muito. E a gente sempre observa que, para quem mora mais afastado da cidade, que é agricultor, ele sempre colhe muito, né? Ele sempre semeia muito, joga as sementes esperando colher muito. Então, eles plantam muito milho, feijão, esperando que vai dar a chuva e vai colher. Só que, na realidade do povo aqui, eles semeavam muito, só que o que eles estavam obtendo nessa colheita era pouco. Então, Deus, diante dessa realidade, diante do final da colheita, que estava se mostrando mais uma vez que era improdutiva, que não ia ser suficiente a colheita que eles estavam fazendo, Deus está dizendo: vocês novamente semearam muito, esperavam muito, e o que vocês colheram foi pouco. E pior, quando vocês trouxeram esse pouco para casa, eu dissipei com um sopro. Deus diz que Deus utiliza essa imagem do soprar. E esse sopro, ele pode ter dois significados. E para entender esses dois significados, a gente vai voltar algumas páginas para o livro do profeta Isaías. A gente vai ler primeiro Isaías, capítulo 54. Livro do profeta Isaías, capítulo 54. Isaías 54, o versículo 16. Eu acho que Pronto, estava na página errada. Isaías 54, versículo 16, diz assim: Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. O sentido aqui desse assoprar está relacionado, está em conexão com o fogo para denotar destruição. Esse é o primeiro significado para assoprar, ou para soprar, certo? Um sopro que denota destruição, certo? Só que esse não é a gente percebe pelo contexto de Ageu que esse não é o intuito. Por quê? Porque Deus diz: com o sopro ele dissipou, ele não destruiu, ele dissipou aquilo que eles haviam colhido. Então agora a gente vai para Isaías 40, voltamos algumas páginas. Isaías 40, Isaías capítulo 40, o verso 6 e 7, diz assim: Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. E no verso 24 do mesmo capítulo, Isaías 40, verso 24, diz assim: Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. O sentido aqui desse sopro, no capítulo 40 de Isaías, é que Deus está dizendo que, a despeito de todos os esforços dos homens, tudo que os homens produzem podem ser dissipados com um simples sopro do Senhor. Um simples sopro. Então, e esse é o sentido que Deus aplica lá em Ageu capítulo 1. Quando Deus diz, quando eles trouxeram o que eles colheram para casa, o pouco que eles colheram, Deus soprou e esse pouco se dissipou. No sentido de que, embora eles tivessem empregado todo o esforço deles em mais uma colheita, em mais uma semeadura, quando eles trouxeram aquilo que eles conseguiram quando eles trouxeram aquilo que eles conseguiram colher para casa, Deus soprou e dissipou aquilo. E essa ideia do sopro, ela era muito comum para aquele povo.
porque Deus estava falando na realidade deles. Quando o trigo ele era colhido, eles usavam uma espécie de joeira, é uma espécie de peneira, que ele coloca o trigo, fica balançando, e o intuito ali é o quê? Você separar o que é mais fino, né, que vai passar pela peneira, e aí você balança a peneira, joga para cima, cai, pega com a peneira de novo e fica nesse movimento de peneirar, jogar para cima, peneirar, jogar para cima. E o trigo, muitas vezes eles iam com algum joio, com alguma casca, alguma coisa assim. Então, quando ele jogava para cima, o vento que passava arrastava o que era as cascas, arrastava o que era leve, e o que era semente mesmo, que era o trigo, ficava na joeira. Então é como se Deus estivesse dizendo: vocês colhem, passam lá na joeira o trigo, o vento leva as sementes, e aí vocês trazem para casa, fica pouco. Só que quando você chega em casa, é como se Deus passasse outra joeira. Ele diz, é como se o sopro que Deus desse levasse não somente a casca, levasse o trigo também embora, porque aquilo que eles traziam para casa não era suficiente. Então Deus está dizendo que Ele está entrando com a providência dEle por causa do pecado do povo. Então essa é a realidade. Eles entenderam perfeitamente o que Deus estava dizendo quando Deus disse que soprou. Deus estava dizendo: vocês plantam, vocês colhem pouco, e depois de colher, o pouco que vocês ainda colhem, eu dissipo eles. Lá na figura da joeira. Então, e Deus vai dizer agora o motivo. Porque Deus, Ele queria que o povo entendesse de fato por que aquilo estava acontecendo. Ele não queria que o povo, Ele não deixou o entendimento da mensagem na cabeça do povo. Ele não disse tudo isso e falou: tirem suas próprias conclusões. Não, Ele deu a mensagem e Ele explicou o motivo da mensagem. Ele explicou por que estava fazendo aquilo. No versículo 9, Deus diz: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Deus está lembrando o povo de que os resultados decepcionantes que eles estavam tendo na agricultura estavam totalmente relacionados com a falta de comprometimento que eles tinham com Deus. Deus diz que tudo isso, o semear muito e colher pouco, o comer e não se fartar, o beber e não se saciar, o vestir-se e não se aquecer, a imagem do saquitel furado, Deus está dizendo que tudo isso está acontecendo porque o povo está correndo atrás dos seus próprios interesses, ao passo que a causa de Deus, o reino de Deus está em ruínas, o templo está em ruínas, certo? Enquanto a casa de Deus está lá parada, o povo estava buscando apaixonadamente seus próprios planos, porque a imagem que Deus diz é que eles estão correndo por sua própria casa. É como se a imagem da casa do povo aqui são os planos deles. Então eles estão correndo atrás dos planos deles, eles estão fazendo de tudo, eles estão literalmente, né, correndo, buscando suas próprias causas, eles estão buscando enriquecer, eles estão buscando fazer fortuna, eles estão buscando viver bem naquela situação, ao passo que a casa de Deus, o templo, está lá parado, em ruínas. Então, por causa disso, Deus, Ele pesou sua mão, Ele estabeleceu o juízo sobre aquele povo. E o problema principal do povo estava em focar apenas naquilo que eles queriam. E um dos comentaristas, ele traz um comentário muito importante. Ele diz assim: deixar o templo inacabado era apenas outra maneira de dizer: não importa se Deus está conosco. Quando conseguirmos condições de vida, quando a economia estiver certa, quando nós desenvolvermos um padrão de vida decente e negociar salários adequados, então teremos tempo para Deus. Deus não tolera uma sociedade que funcione assim.
ele não é um espectador complacente. Ou ele é o centro, ou ele estará contrário ao homem. Então, esse era o problema do povo, esse era o pecado do povo. O povo estava correndo atrás de suas próprias causas. O povo estava dizendo: não, deixa a gente resolver esse problema da colheita. Deixa a gente resolver, deixa a gente descobrir por que não está dando certo, porque o solo não está produzindo. Deixa a gente terminar de construir as casas, todo mundo ter as casas apaineladas. Deixa a gente ter um padrão de vida que seja minimamente decente, né? Deixa a gente resolver esses problemas com os samaritanos. E assim vai colocando: deixa fazer isso, deixa fazer isso, deixa fazer isso. E ao passo que o templo está lá parado. A irmã Eulina. Oi? Ah, sim, entendi. Amém. A irmã Elina, para o pessoal que está em casa, falou sobre como isso retrata também o povo de hoje, dos dias atuais, que correm atrás de suas próprias causas, que sempre buscam seus próprios interesses, ao passo que muitas vezes a própria igreja está precisando de ajuda. Seja, ela citou o exemplo da cesta básica, e de outros irmãos que podem estar passando necessidade também, só que sempre é o eu em primeiro lugar. E esse era o pecado que o povo estava fazendo, pastor. Amém. O pastor Hamilton comentou sobre que isso também está relacionado com o homem não buscar a glória de Deus, não buscar glorificar a Deus. O coração do homem buscar apenas os seus próprios interesses. E que isso encontra muito lugar na teologia da prosperidade que nós vemos hoje. De que se ouve muito o foco no homem, é sempre o homem que vai conquistar, é sempre o homem que vai conseguir, e Deus é deixado de lado. Deus se torna um ajudador para que o homem consiga conquistar aquilo que ele deseja. Então, é diante desse contexto que o povo se encontrava. E a partir do verso 10, Deus vai fazer uma relação direta entre essa realidade espiritual do povo e o que eles estão passando materialmente, fisicamente na sua terra. Então, no verso 10, Deus vai dizer: por isso, porque vocês estão agindo dessa maneira, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Tanto os céus como a terra não estão ajudando o povo. É como se... Vocês lembram quando a maldição que Deus lançou sobre Adão, quando Adão pecou? Que Deus disse que do suor do teu trabalho colherás o teu pão.
e que a terra ela seria hostil a Adão. Então, aqui a gente percebe uma aplicação, uma consequência direta daquilo que Deus falou a Adão, de que a terra ela seria hostil. A terra parou de dar seus frutos e o céu parou de fornecer a chuva. E falar do orvalho aqui, nessa época de Ageu, era muito interessante, porque nessa época de agosto era que estava passando da primavera para o verão. E nessa época não chovia em Israel. Israel é uma terra que ela depende muito, exclusivamente de água da chuva, porque o solo dela não é úmido, ela não tem muitos rios. Então, ela dependia muito de água da chuva para fazer a irrigação da plantação. E esse orvalho aqui na época da primavera, os comentaristas comentam que ele praticamente o sucesso da colheita era muito dependente desse orvalho. Porque se não tivesse o orvalho, se tivesse muito quente, a semente secava e eles não vinham a vingar aquela colheita. Então Deus está dizendo que os céus retêm o orvalho por causa do pecado do povo, e a terra não está produzindo. Então Ele está dizendo, quando vocês forem, é como se Deus estivesse dizendo, quando vocês forem lançar as sementes da próxima colheita, lembrem-se do vosso pecado, porque o orvalho que os céus fornecem, ele está retido, os céus não estão fornecendo mais, então provavelmente não virá outra colheita boa. Ou seja, não era uma mensagem muito agradável para o povo, não era como se, não, mas na próxima colheita vai ser bom. O povo sempre tem essa expectativa, né? Quem é agricultor, quem mora no campo, sempre tem essa expectativa. A próxima colheita vai ser boa, a próxima colheita vai ser boa. Só que Deus está dizendo, o orvalho está retido por causa do pecado de vocês. E no verso 11, Deus vai dizer que Ele convocou uma seca contra o povo. Ele diz que fez vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Deus está dizendo que quem está enviando a seca é Ele. Deus está dizendo, quando vocês colhem, eu que estou soprando, e quando vocês vão plantar, eu que estou enviando a seca. É como se Deus está dizendo, vocês não têm a quem recorrer, eu estou contra vocês. Essa era a realidade do povo. E essa menção de terra, monte, cereal, vinho e azeite está relacionado com as maldições que Deus estabeleceu lá em Deuteronômio. Então agora a gente vai voltar lá para Deuteronômio, capítulo 11, nós vamos ler 2 textos em Deuteronômio. O primeiro dos textos está no capítulo 11, Deuteronômio, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 13 ao 17. Deuteronômio, capítulo 11, verso 13, diz assim: Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. No versículo 14, nós lemos a mesma sequência que aparece em Ageu: cereal, vinho e azeite. Então Deus está mostrando que Ele está fazendo aquilo que foi acordado na aliança mosaica. O povo o povo de Israel tinha feito uma aliança com Deus aqui na
na época de Moisés. Esses eram os termos da aliança. Se vocês obedecerem, então Deus vai dar as chuvas, Deus vai permitir que eles recolham o cereal, o vinho, o azeite, Ele vai dar erva no campo, eles vão comer e vão se fartar. Esses eram os termos da aliança. Só que se eles não cumprirem esses termos, Deus não iria fazer nada disso. Deus iria fazer o contrário. E aí, agora a gente vai para Deuteronômio 28. Deuteronômio, capítulo 28. Algumas páginas para frente. Deuteronômio 28, o versículo 22 diz assim, do 22 ao 24: O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com o calor ardente e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. Ou seja, o povo tinha entrado numa aliança com Deus, os termos estavam claros aqui na lei, e o povo tomou a sua atitude, tomou o seu caminho, se afastaram de Deus. Então Deus estava agora fazendo o quê? Ele estava cumprindo os termos da aliança. Deus não estava sendo injusto para com aquele povo. Ele havia deixado claro os termos da aliança. Ele havia deixado claro se eles obedecessem, qual seria a recompensa, e se eles desobedecessem, qual seria a recompensa. Então, esses eram os termos. Então, Deus estava fazendo o quê? Ele estava exercendo o seu juízo de acordo com aquilo que ele havia estabelecido. E agora nós vamos voltar para Ageu. Amém. Isso. E tem um salmo, não vou lembrar o número do salmo, que fala que Deus ele não escuta a oração daquele que está em pecado. Então, é exatamente o que a irmã Lina falou, né? Da questão do céu de bronze, de que Deus ele não escuta as orações do povo. E no verso 11, Deus faz tem um jogo de palavras aqui que para o povo judeu, para o povo hebreu, eles iam se lembrar disso a qualquer momento, porque a palavra seca no hebraico ela é essa palavra oreb, e a palavra para ruínas é areb. As consoantes são as mesmas e o som das duas palavras é muito parecido. Então é como se Deus estivesse dizendo no versículo no 9, a parte B, diz assim: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, que permanece em areb, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a oreb, a seca. Então é como se Deus estivesse dizendo assim: enquanto o templo estiver em areb, em ruínas, haverá seca, oreb. Então é para o povo sempre se lembrar: a seca que a gente está passando é o templo que está parado. Deus faz esse jogo através de Ageu, Deus faz esse jogo de palavras para o povo lembrar que a realidade ali diária deles não estava separada da realidade espiritual. Como o irmão Heraldo falou na devocional, não tem como a gente fazer uma divisão, traçar um muro e dizer: não, aqui é o relacionamento aqui na igreja e aqui é o relacionamento no meu trabalho, na minha vida fora da igreja. Minha vida ela tem uma divisão, ela tem esse muro aqui. Então, durante o dia eu estou aqui no lado do lado secular, no meu trabalho. E durante a noite eu estou aqui no meu lado espiritual, o lado cristão, a vida cristã, a igreja. Não existe isso.
14. Amém. Amém. O irmão Brínio falou sobre como isso nos faz refletir sobre que de fato não existe essa divisão, essa dualidade, né? A vida secular e a vida cristã, a vida na igreja. Não existe. E de que sempre que Deus nos faz passar por esses momentos difíceis, é para que nós venhamos a nos lembrar dele. Nós venhamos a nos lembrar de que possivelmente pode ser que as coisas dele estão paradas. E a gente vai ver em 5 minutos como é que isso acontece na nossa realidade de hoje, certo? Só que o intuito era justamente esse: o povo observar a seca e lembrar das ruínas do templo, certo? E a última sentença da mensagem de Deus, no versículo 11, resume toda essa questão da seca. Deus diz que fez vir a seca sobre todo o trabalho das mãos. Deus está dizendo: o trabalho que vocês estão fazendo é em vão, porque eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre as principais colheitas de vocês, o cereal, o vinho, o azeite, sobre tudo aquilo o que a terra produz, sobre os homens, sobre os animais, sobre tudo o que vocês fazem. Deus fez vir a seca. Deus pesou a sua mão. Então, o trabalho de vocês é em vão por causa da desobediência. Então, esse era o contexto. E quais as aplicações que a gente tira disso? A partir até essa primeira parte aqui do capítulo 1. A primeira coisa que a gente tira é sobre o que o pastor Hamilton falou: fazer tudo para a glória de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, Paulo fala que quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. E a gente vê no versículo 8 que o intuito de Deus é ser glorificado, que o intuito de Deus com a reconstrução é que o seu nome seja honrado, é que o seu nome seja louvado, é que o povo glorifique a Ele. Então, tudo aquilo que fazemos na nossa vida, seja no âmbito eclesiástico, seja no ministério que a gente atua, ou seja no nosso trabalho diário, no nosso local de trabalho, tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. Diante desse contexto de agir, a pergunta que a gente precisa fazer é: eu estou conduzindo a minha vida para a glória de Deus? Será que eu estou correndo para a glória de Deus? Será que eu estou correndo atrás do louvor do nome de Deus? Será que eu estou correndo através para que Deus ele seja mais conhecido, para que Deus seja mais glorificado, ou eu estou correndo para o meu próprio interesse? E aqui tem um ponto muito importante, porque não existe um antagonismo entre a glória de Deus e a nossa satisfação, o nosso prazer. Muito se fala que a vida cristã ela é difícil, ela é marcada por lutas, por batalhas, e que existe de fato um alto custo em ser discípulo de Cristo. E isso é verdade. Isso é verdade.
Se lermos o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Cristo vai falar sobre o custo, o preço do discipulado, o preço de se tornar um discípulo seu. Só que muitas vezes, ao longo da caminhada cristã, a gente fica só olhando esses pontos negativos. É como se a vida cristã ela não fosse prazerosa. É como se eu tivesse que abdicar da minha felicidade para que Deus seja glorificado. Muitas vezes a gente pensa dessa maneira, só que essa é uma visão errada. Essa visão não está em acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque o coração do cristão, que genuinamente nasceu de novo, ele vai se deleitar nas coisas de Deus. Isso é uma consequência da nova e eterna aliança que Cristo fala, que está contida, eu sempre confundo se é Ezequiel ou Jeremias, é Ezequiel, né? Pronto, que está contido no livro de Ezequiel. Então, Deus fala que nessa nova aliança, Ele vai implantar a lei no coração do povo. O povo vai ter deleite nele, vai ter prazer nele. Então, essa imagem do crente que fica falando, é um sofrimento para vir na igreja. Ai meu Deus, eu tenho que ir para a igreja de novo. Pelo amor de Deus. Já está na hora de ir para a igreja de novo. Ou então, eu tenho que ir participar do A-Group, eu tenho que... O meu amigo do trabalho está me oferecendo isso, mas eu tenho que recusar, infelizmente, porque isso é do mundo. Infelizmente. Isso não existe. A glória de Deus está totalmente relacionada, está totalmente em acordo com a felicidade do novo convertido, do novo nascido. Não existe essa divisão, e isso é o que é mais belo. É como o pastor John Piper afirma: Deus ele é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. E Eugene Peterson ele traz um comentário muito interessante sobre isso. Ele diz assim: os pássaros têm pés e podem andar, eles têm garras e podem agarrar um galho com segurança. Eles podem andar e eles podem se agarrar. Mas o voo é sua ação característica. E só depois de voar é que eles vivem no seu melhor, de forma graciosa e bela. Há muitas coisas que podemos buscar na vida como seres humanos. Mas em última análise, é a busca do prazer e da glória de Deus que está no âmago de nosso ser, como aqueles que foram criados segundo a sua imagem e semelhança. Deus nos criou de acordo com sua imagem e semelhança, e Ele colocou no nosso coração o senso divino. O homem, ele vai buscar satisfazer esse senso, esse desejo que ele tem por Deus em qualquer coisa que ele observe. Seja no próprio homem, em outra pessoa, seja no seu trabalho, seja no seu cargo, seja na sua profissão, seja... em qualquer coisa, ele vai buscar satisfazer isso. No dinheiro, em qualquer coisa. Só que, assim como os pássaros, eles podem andar, eles podem se agarrar, mas a característica principal deles é o voo. A nossa característica principal nossa finalidade principal é glorificar a Deus. É se deleitar em Deus. E a gente pode fazer qualquer outra coisa, porque o nosso corpo permite fazer qualquer outra coisa. Deus nos concedeu isso. Só que enquanto essa característica principal não estiver sendo satisfeita, a gente não vai se sentir pleno. Então, essa ideia de prazer, alegria, satisfação, ser contrária à glória de Deus, ela não é correta. Ela é uma heresia. Então, primeira coisa que a gente tira daqui: fazer tudo para a glória de Deus. Deus tem prazer nisso e nós também. Amém? Então, a segunda aplicação é o cuidado que, como o pastor Hamilton falou, com os teólogos da prosperidade. Eu comentei no início do estudo do livro de Ageu, que embora o livro e o nome Ageu não sejam muito conhecidos, o seu contexto completo, o seu conteúdo completo, passagens isoladas do livro são muito conhecidas, popularmente conhecidas, né?
É a imagem do saquitel furado, é a imagem do sopro que Deus vai soprar, é a imagem da glória da segunda casa. Isso é muito conhecido. Você abre qualquer canal lá da TV e tem alguém possivelmente falando disso. Só que eles só falam desse texto, tira totalmente do contexto que a gente está vendo, aplica e só dá heresia. Em resumo, é isso. E essa questão do saquitel furado, muitas vezes na linguagem da teologia da prosperidade, é falada como se fosse uma ação. Não, isso é o diabo na tua vida, viu? Isso é Satanás agindo aí na tua casa, é coisa do inimigo, é coisa do maligno. E aí já diz logo, então para você expulsar o diabo desse problema aí, consertar esse problema, você tem que ofertar o seu carro, você tem que ofertar alguma coisa, você tem que comprar esse óleo aqui e passar 7 vezes na sua cabeça durante a semana. Faça alguma coisa, dê o seu melhor. No final das contas, está nas suas mãos. É isso que eles dizem, como o pastor Hamilton falou, né? É você quem resolve. Só que a gente viu, a partir desse contexto de Ageu, que quem, entre aspas, furou o saquitel não foi o diabo, foi o próprio Deus. Quem estava enviando a seca não era o diabo, era o próprio Deus. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão de tirar esse texto aqui do contexto e dizer, não, é o diabo que está fazendo isso. Isso é perseguição do maligno. Nós precisamos entender que a gente agora sabe o contexto dessa passagem, a gente sabe quem de fato estava por trás do saquitel furado e por trás da seca. E a gente precisa entender também outra coisa, que, como Martinho Lutero diz, o diabo, ele é um cachorro na coleira de Deus. Tudo o que ele faz, ele só faz por causa da permissão de Deus. A gente precisa entender isso e se lembrar disso. Essa ideia de que Deus e o diabo, eles são forças arqui-inimigas, de que estão em pé de igualdade, isso é errado. Essa inimizade que existe entre luz e trevas, entre Deus e o diabo, não é como se fosse um 13 campinense que é pá de igualdade. Não existe isso. O texto de Apocalipse e também de Tessalonicenses diz que nos últimos dias Cristo vai vir e ele vai destruir o falso profeta, o anticristo, a besta, com o sopro da sua boca. Esse mesmo sopro que estava dissipando, ele vai destruir com o sopro da boca. Não tem uma pá de igualdade entre Deus e o diabo. Não existe isso. Deus, ele é infinitamente superior. Então, e esse entendimento muda totalmente a forma como a gente age no dia a dia. Vou tomar o exemplo do irmão Brinho. Se a gente está passando por um momento difícil, dificuldade, digamos, financeira, aqui como o povo da época de Ageu estava passando, em vez de olhar para isso e ficar pensando, está repreendido, Satanás, saia daqui, isso é por causa daquele meu chefe que vive me perseguindo, isso é o diabo agindo. Em vez de ficar pensando dessa maneira, a partir do momento que a gente tem o entendimento de que Deus é soberano sobre todas as coisas, a gente vai parar para pensar, por que Deus está permitindo que eu passe por isso? E essa visão, esse entendimento muda totalmente a forma da gente agir, porque a partir disso a gente vai fazer igual o povo foi chamado a fazer. Considerem o vosso passado. A gente vai passar a entender, será que eu estou com alguma falta diante de Deus? Será que eu estou negligenciando algo na minha vida cristã? Porque Jesus disse, nenhuma folha da árvore cai sem a permissão de Deus. Eu não sei se vocês, quando estavam vindo de casa até a igreja, vocês pararam para ver no meio da rua. Quantas folhas tem na calçada de árvore que caiu? São incontáveis.
Aí a gente pensa assim, Cristo disse que nenhuma delas caiu sem a permissão de Deus. Então imagina aí, digamos que tenha 100 folhas na calçada aqui da igreja. Essas 100 folhas tiveram que ter a permissão de Deus para cair. E aí, o que Cristo fala é tremendo, é algo que a gente pode descansar, que ele diz, vocês não valem muito mais do que essas folhas de árvores? Vocês não valem mais do que a folha de uma árvore que cai? Então, se até uma folha precisa da permissão de Deus para cair, imagina aquilo que acontece na vida de vocês, que são filhos de Deus. Então, é isso que a gente precisa fazer. Como o irmão Brino diz, eu estou passando por um momento difícil, considerem o nosso passado. Vou considerar o meu passado, vou ver, será que eu estou com alguma falta? Será que eu estou em desobediência para com Deus? É isso que a gente precisa fazer. E um segundo ponto, que é muito importante a gente perceber, é o seguinte: nem sempre a tribulação, o momento difícil está associado ao pecado. Esse é um ponto que a gente precisa entender. A gente não pode cair naquele pensamento de que se alguém está doente é porque pecou. Isso é uma coisa que o povo aí, que existe aqui em Campina Grande, a igreja que prega isso. Então, isso está errado. O sofrimento, nem sempre o resultado da obediência vai ser a bênção. Depois, fica como atividade, leia o Salmo 73. Lá no Salmo 73 a gente vai ver que nem sempre o resultado da obediência é a bênção. Nem sempre porque você obedece, Deus vai abençoar e vai dar prosperidade a você. Nem sempre. Pode vir perseguição por causa disso, pode vir tribulação. E ao mesmo tempo, o sofrimento nem sempre está relacionado com a desobediência. E aí a gente tem um livro inteiro para entender isso. O livro de Jó. Deus disse, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E ao longo do livro inteiro, os amigos de Jó não conseguiram convencer ele de que ele havia pecado para receber aquilo. Só que ele passou por todo aquele sofrimento. E a gente lê nos capítulos 1 e 2 que Deus permitiu aquilo. E aqui a gente percebe também que a soberania de Deus, Deus disse, Satanás elabora lá a sua tese de que Jó só adora a Deus porque Deus o cercou de bênçãos. E Deus diz, toque em tudo, menos nele. Satanás vai lá, destrói as posses de Jó, a família, os filhos de Jó, ele mata, e ele volta, e Jó não peca. Ele volta lá, e ele tem outro diálogo com Deus. Jó diz, toque em tudo, menos na vida. E aí vem toda a doença. Jó não morre, mas fica lá doente, sofrendo, e mesmo assim Jó não pecou. Só que isso mostra o quê? Se foi algum caso de o agir do inimigo, foi Deus quem permitiu aquilo. Então a gente tem que buscar primeiramente ver como está a nossa relação com Deus. Não ficar, entre aspas, perdendo tempo, tentando descobrir por que Satanás fez aquilo. Irmã Eulina. Amém. É como a irmã Eulina teve, o relato da irmã Eulina foi do sofrimento que ela passou, da questão da enfermidade, de que isso fez com que ela se aproximasse de Deus, enxergasse Deus de uma maneira diferente. E o que a irmã Eulina experimentou foi parecido com o que Jó experimentou. Ele disse, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, a aprovação nem sempre vem por causa da desobediência. Às vezes,
Deus ela quer nos levar para mais perto dele por causa dessa provação. Então, essa é a segunda aplicação. A terceira aplicação é que Deus ele controla a natureza. A gente sabe que com o passar dos anos, a tecnologia avançou muito, e hoje a gente, quando está lá assistindo jornal, a gente vê, está chovendo muito no Brasil porque tem uma corrente de ar frio passando entre os estados, por isso que tem tanta chuva. Ou então, está uma seca por causa do El Niño, que os jornalistas falavam, que os meteorologistas falavam. E que isso, no final das contas, tende se a gente não filtrar todas as coisas, a gente vai passar a entender e a observar tudo do ponto de vista puramente material. Tudo tem um motivo por trás que a ciência explica. Então, se está numa seca, é por causa dessas massas de ar que estão se movimentando de determinada maneira e está fazendo a seca. Se está chovendo muito, é por causa disso. Se a colheita não foi produtiva, foi porque não utilizou determinado defensivo agrícola, veio uma peste de determinado país e consumiu a lavoura. Sempre tem uma explicação. Só que o que a experiência aqui do livro de Ageu nos mostra é que Deus ele está por trás disso tudo. Então, a gente não está dizendo que estas coisas não existem. A gente não está dizendo que, de fato, não existem as massas de ar se movimentando. O que a gente está dizendo é que quem está fazendo com que tudo isso aconteça é o próprio Deus. E esse é o intuito. Isso vale para um período de seca, vale para um período de colheita fraca, vale para um período de doença. Se a gente parar para pensar, toda a questão da pandemia, né? Então, tudo isso, se a gente for escutar um cientista, ele vai ter todas as explicações de porquê, como é que isso se multiplica, tem tudo isso. Só que Deus, ele criou essas coisas todas. Então, ele criou as leis. Então, ele pode manipular as leis para atenderem ao seu propósito. O irmão Flávio vai falar. Amém. Para o pessoal que está em casa, o irmão Flávio falou sobre como, a despeito de todos os avanços da ciência,
a nossa vida ainda ela é gerada de acordo como Deus determinou que fosse. Então, mostrando que Deus ele é soberano sobre a ciência e que muitas vezes esse fato da gente atribuir tudo a uma explicação natural é por causa que a gente está sempre alimentado. Os nossos olhos estão sempre sendo alimentados por aquilo que a mídia produz. Então, a gente tende a pensar muito de acordo com essa maneira da mídia. Amém? Então, isso que a gente está dizendo, se a gente for falar para qualquer pessoa que não é crente, ela vai dizer, você é anti-ciência. Vai dizer assim, né? Só que a Bíblia ela não ignora a existência de causas secundárias, mas ela sempre nos força a encarar que é com a causa primária que a gente deve lidar. Ou seja, a seca podia estar acontecendo por causa da movimentação das massas de ar. Isso é a causa secundária, só que quem determinou que as massas de ar se movimentassem daquela maneira? Tem uma explicação por trás da ciência? Pode ter, só que Deus ele controla a ciência. O irmão Brino vai falar. Pelo pecado. Amém. Para o pessoal que está em casa, o irmão Brino falou sobre que o povo de Israel tinha conhecimento disso. Eles conheciam sobre o calendário das chuvas e que eles sabiam que isso era uma dádiva do próprio Deus, que era o Deus quem governava todas estas coisas. E uma última aplicação é sobre a questão do nosso trabalho. Deus disse no final do versículo 11 que Ele fez vir a seca sobre todo o trabalho das mãos dos homens. De forma que trabalhar para correr atrás de suas próprias coisas, Deus está dizendo, é em vão. É como Salomão disse, é vaidade, é correr atrás do vento. E em Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Deuteronômio capítulo 8, verso 18, diz assim. Eu vou ler o 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, a ideia de que o nosso bem-estar, nosso sustento, repousa em última instância nas nossas mãos, é uma ideia pecaminosa. Isso é o pecado que faz a gente pensar dessa maneira. Isso é o nosso coração que é corrupto e quer implantar na nossa mente de que você é quem se sustenta. Como o pastor disse, você é que vai crescer, você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo. E esse é o ponto aqui, é uma aplicação da mensagem que Deus trouxe através de Ageu nesses versos. O povo estava trabalhando muito e tudo o que ele estava fazendo era em vão, porque eles estavam em desobediência, eles estavam negligenciando, eles estavam buscando seus interesses e estavam deixando a sua vida com Deus ao léu. Então, se nós estamos correndo através de nossos próprios interesses, a gente se depara com essa realidade, é tudo em vão.
E possa ser que de fato alguém levante a mão e diga: não, mas eu estou me dedicando aqui, eu conheço um familiar meu que está se dedicando e ele está vento em polpa. Aí mais uma vez, leiam o Salmo 73, que lá tem o salmista se confrontou com esse mesmo pensamento, sobre essa mesma realidade. Amém? Então, estas são as aplicações. E diante dessa mensagem, voltando agora para o livro de Ageu, diante desta mensagem, a gente agora, qual foi a reação do povo após ouvir tudo isso que Deus falou? O verso 12 diz: então Zorobabel, filho de Salatiel, que era o governador de Judá, e Josué, filho de Josadaque, que era o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. A gente percebe logo de cara que tem um contraste. No versículo 2, nós lemos que Deus fala e diz assim: este povo, mostrando que Deus estava em desagrado. Só que no versículo 12 é falado que todo o restante do povo atendeu à voz do Senhor, seu Deus. Então, após o povo ouvir a mensagem de Deus, eles deram ouvidos e eles se arrependeram. E eles passaram então a agradar a Deus. Por isso que tem essa mudança. Eles não agora mais são este povo que está me desagradando. Eles agora, eu sou o Deus desse povo. Deus está dizendo. E um ponto importante aqui é sobre essa questão do resto do povo. Em algumas traduções vai ter assim, o remanescente do povo. E essa ideia, ela faz uma menção, ela traz a ideia daquele remanescente fiel. Quando Elias, ele estava sendo perseguido, e ele se esconde nas montanhas, e ele fica triste por causa de toda aquela situação que está acontecendo na nação de Israel. Deus disse que tem um remanescente, que não se dobrou às estátuas de Baal. Não tinha só Elias, sempre tem um remanescente. E lá na frente, em Romanos, dos capítulos 9 a 11, Paulo vai falar que Paulo vai usar esse termo, esse remanescente, para falar sobre os judeus que se converteram a Cristo, que deram ouvido à pregação do Evangelho. Então, esse remanescente fiel, ele faz menção ao povo que ouve a voz do Senhor, se arrepende e muda seus atos. Não é todo o povo. E a gente vai ver, se a gente ler o livro de Esdras, a gente vai ver que não vai ser todo o povo que vai dar ouvido. Vai ter uma parcela do povo que ainda vai permanecer de coração duro. Só que o restante, o remanescente fiel, ouve a palavra de Deus, se arrepende. E é este tipo de pessoas que nós precisamos ser. Ouvir a palavra de Deus, confrontada com o nosso pecado e se arrepender. Certo? Então o remanescente não é só quem voltou lá da Babilônia. São aqueles que voltaram da Babilônia, ouviram a mensagem de Deus e se arrependeram dos seus pecados. E então aqui tem um ponto importante. Deus, ele não rejeita. O objetivo da aprovação não é excluir você da congregação, não é excluir você da comunidade de Deus. A aprovação não é um sinal de que Deus está lhe rejeitando. O objetivo da aprovação é que você seja como esse remanescente, que sai da aprovação mais fiel e mais puro a Deus. Esse é o objetivo da aprovação. Como a irmã Eulina falou, é nos levar para mais perto de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que confronta o nosso pecado e que nos chama, Senhor, a considerar a nossa forma de andar e a meditar a forma como temos vivido. Te pedimos, Senhor, perdão por todas as vezes, Senhor, em que priorizamos os nossos próprios interesses e abandonamos o Teu reino, Senhor, e abandonamos a Tua causa, Deus. Ó Deus, queremos, Senhor,
rogar pela Tua misericórdia, e que assim como esse remanescente fiel, Senhor, o Senhor venha nos fazer enxergar a Tua soberania, venha nos fazer enxergar o nosso pecado e nos render em arrependimento, Senhor, a Ti, e nos converter, Senhor, dos nossos maus caminhos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos abençoa e aplica a Tua palavra, Senhor, em nossa vida todos os dias, em nome de Jesus. Amém.